dia, sou Dimas Ferreira, falando de política. Estamos ao vivo, direto do Distrito Federal, com a biomédica com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro no quadro. E aí, doutora? Bom dia, professora Georgia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Ótima semana. Ótimo, muito bom ter a senhora agora nos 2 dias, mas é muito bom ter a senhora aqui no nosso quadro. E aí, doutora? A nossa primeira pergunta diz o seguinte: a necessidade, professora, de desinfectar alimentos entregues em casa? Uma pergunta bem pertinente, né? Uma vez que agora a gente está ficando muito em casa, né? E acaba pedindo ali alimentos. E esses alimentos, eles precisam sim. Importante a gente entender a diferença entre limpeza e desinfecção, né? Quando a gente fala da limpeza, eu falo da retirada das sujidades. Então, se eu não consigo visualizar, se eu consigo visualizar ali alguma sujidade e retiro essa sujidade, esse processo é um processo de limpeza. E o processo de desinfecção é quando eu retiro até as coisas que eu não consigo visualizar, né? Então, os micro-organismos, quando eu retiro ali daquele alimento, eu estou fazendo um processo de desinfecção, tá? Isso não está só restrito aos alimentos que a gente pede ali por delivery, ou às vezes vai a um restaurante, pega aquele alimento, né? Não fica no local e leva o alimento para casa. Isso também vale para as coisas que a gente compra no supermercado, tá? Então, quando a gente fala hoje das compras feitas no supermercado, é importante a gente entender que essas compras, que esses sacos, que esses pacotes, eles precisam passar por um processo de desinfecção. Bom, quando a gente fala dos pacotes, né? Então, se eu comprei um pacote de arroz, um pacote de feijão, é um pacote lacrado, eu preciso fazer a desinfecção das embalagens. Então, as embalagens, elas precisam ser desinfectadas. De que forma? Qual que é a melhor forma para que a gente possa fazer isso? Utilizando o álcool líquido, né, 70%, a gente pede que o álcool ele seja 70%, tá? Por quê? O álcool absoluto, que hoje a gente nem encontra, né, ou até mesmo o álcool 92%, o álcool 99%, esse álcool, ele acaba não fazendo um efeito tão tão importante quanto o álcool 70%. Né? O álcool 70%, ele tem uma quantidade de água que faz com que esse álcool fique hidratado e facilite a penetração do álcool nos micro-organismos, né? Por exemplo, nas bactérias e também nas células que podem conter ali o vírus, né? No caso do Covid-19. Da Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2. E também pode acabar, né, desnaturando proteínas e estruturas de partículas virais que podem estar ali nesse saco. Bom, essa forma de desinfecção, ela é feita para as embalagens fechadas, né, para os pacotes fechados. Então, eu utilizo, né, o álcool 70, ideal que seja o álcool 70,
vou borrifar nos pacotes e venho com um pano e vou secar ali aquelas embalagens. Isso já me garante que eu destruí a maioria dos micro-organismos que estão ali nesses pacotes. Bom, quando eu tenho um embalado, ou seja, eu comprei uma verdura, eu comprei uma fruta, eu comprei uma hortaliça, se eu utilizar o álcool 70, eu posso acabar promovendo uma desidratação dessa verdura, uma desidratação dessa hortaliça, que pode acabar ali fazendo com que eu não tenha, né, o consumo total do produto. Então, a gente recomenda que seja feita a lavagem desses alimentos, frutas e verduras, né? Posso fazer a lavagem com sabão, detergente líquido mesmo, e em água corrente. Isso promovendo o enxágue ali, né, e deixando essas frutas secarem. E também posso fazer um processo de desinfecção, né, com o hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária. Essa desinfecção com hipoclorito de sódio, ela é feita através de uma solução, tá? Como que é essa solução? Eu coloco uma colher de sopa de água sanitária. Essa água sanitária, ela tem que ser o hipoclorito a 2%. Então, sempre olhar nas embalagens, né, da água sanitária que a gente compra no supermercado, se ela é uma água sanitária com hipoclorito a 2%, tá? Muito cuidado, porque algumas águas sanitárias, principalmente de uso industrial, elas não são a 2%, elas são a 5%. E essa eu não posso utilizar para fazer essa solução de desinfecção das verduras e das frutas, né, e também das hortaliças. Então, tem que ser o hipoclorito a 2%. Sempre, qualquer produto de limpeza que eu compre no supermercado, é importante que eu faça a leitura do rótulo antes, que eu deixe, né, fora do alcance de criança e de animais. Justamente porque esses produtos de limpeza, eles podem sim causar irritação na pele, caso sejam ali passados na mucosa ocular ou até mesmo engolidos, eles podem gerar outras coisas, né, outros processos de irritação. Então, evitar, né, deixar ao alcance de criança, sempre conferir o rótulo. Em relação à água sanitária, para a desinfecção de frutas, verduras, hortaliças, o ideal é que eu coloque uma colher de sopa em 1 litro de água. Essa água ela tem que ser uma água potável, né, de preferência filtrada, e mantenha as hortaliças, as verduras e as frutas de molho nessa solução por 10 minutos, ok? Esse processo, ele é um processo utilizado não somente para o SARS-CoV-2, para o coronavírus, tá? Eu utilizo esse processo para fazer essa desinfecção, né, e até mesmo a retirada de outros parasitas. Então, a gente tem que manter esse processo de desinfecção, mesmo fora de uma pandemia, como é a pandemia do coronavírus. Por quê? Eu posso ter cistos, né, cistos de protozoários, esses cistos podem ocasionar doenças como a giardíase, como a amebíase, tá? E aí, fazendo esse processo de desinfecção, eu retiro, né, esses cistos, que são cistos altamente resistentes no meio ambiente, tá bom? E até mesmo ovos, né, de vermes como o Ascaris lumbricoides, né? O verme ele faz o processo de liberação de uma grande quantidade de ovos, e esses ovos eles são altamente resistentes no ambiente. Então, quando a gente fala desse processo de desinfecção das frutas, das hortaliças, das verduras, principalmente das hortaliças, porque elas têm um maior contato com o solo, é importante que mesmo esquecendo um pouco o coronavírus, a gente lembre que esse processo ele é um processo importante porque existem outros vários parasitas, né, que estão no solo, que podem contaminar essas hortaliças e acabam ali gerando outras doenças, como eu exemplifiquei, as giardíase, as caridíase, né, que é a popular lombriga, também a amebíase, que também é muito comum, né, uma vez que a gente tem ali um déficit de saneamento básico na maioria das cidades do Brasil. Então, tudo isso promove esse processo de desinfecção. Em relação às embalagens, o ideal é que eu utilize o álcool 70, né, líquido, borrife
nas superfícies ali desses sacos, desses pacotes, e venha com um pano depois e faça a secagem. Então, para pacotes, utilizo o álcool 70. Para frutas, verduras, posso fazer a lavagem, né, da fruta e da verdura com sabão líquido e enxágue, e posso utilizar essa solução, né, essa solução de hipoclorito de sódio a 2%. Hipoclorito de sódio é a água sanitária que a gente compra no supermercado. Importante ler o rótulo, onde eu tenha descrito que esse hipoclorito é a 2%. Mesmo ele sendo a 2%, eu ainda faço uma solução de 1 colher de hipoclorito de sódio a 2%, que é a nossa água sanitária, popular que boa, né, que eu compro lá no mercado. E coloco em 1 litro de água essa colher de sopa, tá certo? Gente, cuidado, não é 1 litro de água sanitária, não. É 1 colher de sopa para 1 litro de água potável. E deixo ali as hortaliças, os legumes, as frutas imersos nessa água de 10 a 15 minutos. Depois eu faço a lavagem dessas frutas, dessas verduras, dessas hortaliças na água corrente. Água também que tem que ser potável, tá? Tanto no Distrito Federal quanto em Goiás, a gente tem, né, uma água que sai da torneira de qualidade. Em outros estados, isso tem que ser um pouco mais analisado, porque às vezes a água que dessas verduras e depois ou armazená-las na geladeira ou até mesmo consumi-las. Professora, quais as diferenças entre isolamento vertical, horizontal e lockdown? Bom, essa pergunta aí, né, eu acho que desde o começo da pandemia, a gente o tempo todo ouvia falar isolamento vertical, isolamento horizontal, lockdown, o que é distanciamento social. Então, esses conceitos são conceitos que vêm aí nos acompanhando desde o início da pandemia, né? Bom, o que a gente chama de isolamento vertical? Isolamento é o processo onde eu deixo as pessoas dentro de casa. Essas pessoas, né, preconizado que essas pessoas elas fiquem dentro do seu domicílio. Eu chamo de isolamento vertical quando essa preconização ela é direcionada para pessoas do grupo de risco. Então, quando eu tenho ali, né, a preconização de um isolamento vertical, significa que é recomendado pelas instituições de saúde, pelas prefeituras, pelo Estado, pelo governo federal, que as pessoas que fazem parte do grupo de risco fiquem dentro de casa, certo? Na Covid-19, quem são essas pessoas que fazem parte do grupo de risco? Os idosos, as pessoas que têm comorbidades, os pacientes que têm doenças crônicas, né? Essas pessoas, elas são pessoas do grupo de risco, e quando se adota um isolamento vertical, essas pessoas é recomendado que elas não saiam de casa, que preferencialmente elas não saiam de casa. Bom, o que é o isolamento horizontal? O isolamento horizontal, ele é justamente o isolamento que é preconizado, e aí, pelas prefeituras, pelas instituições de saúde, pelo governo federal, pelos governos estaduais. É preconizado que todas as pessoas permaneçam em casa. E aí eu estou falando do grupo de risco e estou falando das demais pessoas. Mesmo as pessoas que, no processo de infecção, apresentam uma taxa de mortalidade muito baixa. Por exemplo, as crianças elas apresentam uma taxa de mortalidade muito baixa. No isolamento vertical, não é preconizado que elas fiquem em casa. No isolamento horizontal, é preconizado, sim, que todos os indivíduos permaneçam em suas residências. Tá certo? Então, a diferença entre isolamento vertical e isolamento horizontal é essa. É importante a gente saber que, no Brasil, houve essa discussão de se adotar isolamento vertical, de se adotar isolamento horizontal,
Mas a gente tem que entender que as questões socioeconômicas, muitas vezes, não deixam que o isolamento vertical seja adotado. Por quê? Eu estou falando de casas, de residências, onde moram pessoas de diversas faixas etárias e pessoas de grupo de risco moram juntas com pessoas que não são do grupo de risco. Então, a adoção de um isolamento vertical não faria efeito aqui no Brasil, uma vez que a nossa característica sociodemográfica é essa. Por exemplo, se a gente for pensar em outros países, até poderia dar certo. Por quê? Eu teria pais, né, avós que moram em casas diferentes, filhos em idade escolar morando com seus pais que são jovens e não com seus avós, correto? Então, ali é uma questão mais socioeconômica. O Brasil, não. A gente tem, sim, muitos indivíduos, né, que são do grupo de risco, que moram com pessoas que não são do grupo de risco. Então, um isolamento vertical seria muito difícil de adotar no Brasil. Bom, o isolamento horizontal, a gente já no início, né, da pandemia, onde era recomendado que todas as pessoas permanecessem em casa. Essas pessoas que permaneciam em casa, elas só poderiam sair, só poderiam não, né? Era recomendado que elas só saíssem em um caso de necessidade extrema. Isso ainda é o recomendado, tá, gente? Bom, e o que é o lockdown? Lockdown é, eu não tenho mais uma recomendação, eu tenho uma restrição. Então, isso quer dizer que é preconizado que as pessoas permaneçam em suas residências, todas as pessoas permaneçam em suas residências. É preconizado que essas pessoas elas só saiam para fazer, né, ali atividades que são de extrema necessidade, só que esse processo ele é fiscalizado, quer seja por instituições do Estado, quer seja por instituições municipais, né, ou até mesmo instituições federais. Então, quando a gente fala do lockdown, eu falo de uma restrição. Eu não posso sair de casa, né, e caso eu saia, se eu for parado ali, né, ou pela Guarda Municipal, ou pela Polícia Militar, eu tenho que comprovar que eu estou fazendo um serviço essencial. E aí, quem são essas pessoas que podem transitar? Pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, padarias, né? Então, esses serviços essenciais, eles não podem parar em nenhum desses três momentos, nem quando se adota o isolamento vertical, nem quando se adota o isolamento horizontal e nem no lockdown, porque essas pessoas elas trabalham no serviço essencial. Então, a diferença do lockdown é que eu tenho um isolamento horizontal, mas que esse isolamento horizontal, ele é fiscalizado, certo? Eu não tenho mais só aquela recomendação. Eu tenho, além da recomendação, a fiscalização para que as pessoas não transitem nas ruas. Bom, hoje ainda está recomendado no Brasil o isolamento horizontal, ou seja, é importante que todos fiquem em casa e saiam para serviços essenciais. Mas a gente sabe que com o comércio, as pessoas elas vão comprar e eu preciso de pessoas para trabalhar nesse comércio. Então, a gente recomenda o isolamento horizontal, mas sabe que para ele acontecer, eu não consigo ali, né, manter todos os comércios abertos. Porém, independente de qualquer cenário desse, é recomendado o que a gente chama de distanciamento social, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje nós vivemos o que nós chamamos de distanciamento social. O que é esse distanciamento social? É o processo onde os indivíduos, mesmo na rua, mesmo no seu trabalho, mesmo ali nas suas atividades, eles não tenham o que a gente chama de distanciamento social. Esse distanciamento social é o quê? Eu evitar aglomerações, eu evitar ficar em um local onde tem uma grande de pessoas, eu manter ali, né, o distanciamento recomendado, que é de 1,5 m até 2, aí em alguns locais tem até recomendações de 2 metros de distanciamento social. Então, manter esse afastamento, né, entre as pessoas, que é um processo voluntário, tá
bom? Ele não é um processo que demanda ali uma necessidade física. Isso é fácil? Também não é fácil. Justamente porque, olhando para as nossas características socioeconômicas, né, sociodemográficas, a gente vê a necessidade do transporte esse distanciamento social, né? E aí a gente vê, né, refletido nas pesquisas que quanto mais pobre a pessoa é, quanto mais carente essa pessoa é, mais difícil é ela manter o isolamento social e mais difícil é dela manter o distanciamento social. Por quê? Ou ela é um profissional autônomo que está na rua, né, e ele tem um contato direto com muitas pessoas, ou é um profissional que precisa utilizar o transporte público, muitas vezes lotado, né? Então, é difícil para essas pessoas tanto manterem o distanciamento e muito menos manter o isolamento social. Então, para as pessoas, né, nas pesquisas, tudo isso também reflete na transmissão da doença e reflete também de mortalidade, que hoje nas pessoas mais carentes é uma taxa de mortalidade maior, justamente por causa desses quesitos. Então, o Brasil, no início do adotamento horizontal, né, ele funcionou por algumas semanas e até mesmo durante o mês de março e abril. Porém, o isolamento horizontal foi, né, ele acabou deixando de ser adotado justamente porque os comércios estavam abertos, né? Muitos comerciantes não tinham condições de manter os seus comércios fechados, demandavam essa abertura, e aí essas pessoas elas não tinham mais esse isolamento social. Então, a partir desse momento, a gente adota, né, hoje o que nós chamamos de distanciamento social, que é o quê? Mesmo andando na rua, eu não estou mais isolado em meu domicílio, em minha residência, eu mantenho a distância entre o outro indivíduo. Isso, gente, é uma ação voluntária, que vai depender principalmente do próprio indivíduo, e não mais da sociedade, né? Como no caso de Udal, onde o Estado, né, onde as instituições fiscais, elas iriam promover essa fiscalização justamente para que elas não transitassem na rua. O lockdown ele foi adotado em alguns municípios, né? A gente viu em alguns municípios a necessidade do lockdown e a fiscalização, né, ostensiva dessas instituições, justamente para evitar essa aglomeração de pessoas e até mesmo o trânsito de pessoas para demandas que não eram demandas de urgência. Estamos finalizando o nosso bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro. Vai passar em segurança o medo